E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre gráficos, tudo bem? Os gráficos especificamente no movimento uniforme, tá legal? O movimento uniforme é aquele que a velocidade se mantém constante. A gente já comentou sobre isso, né, em aulas anteriores. E aí eu coloquei aqui, né, uma demonstração dos gráficos, tá? Que a gente vai falar logo em seguida. Pessoal, sobre os gráficos, a gente tem aqui inicialmente dois casos, tá? Nesse primeiro caso, quando a velocidade ela é positiva, ou seja, você percebe que v é maior que zero, tá? Nós temos que o móvel ele caminha no sentido positivo da trajetória, tá? Ou seja, as posições elas crescem no decorrer do tempo, tá? Como assim ele caminha no sentido positivo da trajetória? Ó, se a gente observar aqui, nós temos um carro, tá? Ele está aqui na sua posição zero, marco zero, ou seja, origem, e posição 1, posição 2. Então, se a gente adotar aqui, como sentido positivo da trajetória, o que vai acontecer? O carro ele continua indo, tá? Ele está indo no sentido positivo da trajetória. Então a gente pode dizer que nesse caso aqui, o nosso movimento ele é progressivo, tá? Por que ele é progressivo? Porque ele está cada vez mais se aproximando do seu objetivo, tá? Que seria, no caso aqui, o sentido da sua trajetória. Então a gente percebe que aqui nós temos uma distância da origem até a primeira posição e aqui nós temos uma distância da origem até a segunda posição. Então você percebe que essa posição ela está crescendo algebricamente com o passar do tempo, tá? Então ela está se aproximando cada vez mais do seu objetivo. Aqui nós temos um movimento progressivo e o gráfico que representa esse movimento progressivo ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Ó, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X, tá? Aqui nós temos tempo 1, tempo 2. Aqui nós temos S1 e S2, que são as posições, né? Posição inicial e posição final. Então, a gente percebe que para a posição 1, nós temos um tempo 1. Tá vendo aqui? Ó, para a posição 1, nós temos um tempo 1. Para a posição 2, nós temos um tempo 2. Ó, na posição 2, nós temos um tempo 2. Então a gente faz a gente liga os pontos, ó, só ligar os pontos e traçar uma reta aqui, ó, tá vendo? Então você percebe aqui que o carro, ele não partiu da origem, tá vendo? Não partiu da origem, porque se ele tivesse partido da origem, ele teria essa curva aqui, essa reta vermelha, ela deveria ter começado aqui, ó, caso ele tivesse partido da origem. Como que eu sei que ele não parte da origem? É só você olhar aqui, ó. Aqui a minha reta está mostrando que a origem está aqui, mas ele não parte daqui da origem, ele parte de uma outra posição, tá? Que eu não sei qual é. Uma posição 1 aí que eu não sei qual é. Tá certo, galera? Aí nós temos o segundo caso, tá? O segundo caso, quando a velocidade ela é negativa, tudo bem? V menor que zero. Se a velocidade é negativa, o móvel caminha no sentido contrário, tá bom, galera? Contrário da trajetória. Aí, no caso, as posições, ó, as posições elas decrescem algebricamente no decorrer do tempo. Então, é totalmente o inverso aqui do primeiro caso, tá? Aqui nós temos a origem, uma posição 2 e a posição 1. Então, esse móvel, ele partiu de uma posição 1, né? Está vindo, posição 2, ó, num tempo 2. Para onde que ele está indo? Ele está indo rumo à origem, ele vai passar pela origem, logo, logo. E aí vai... É como se eu tivesse adotado o meu sentido positivo aqui, ó. Desse lado aqui. O meu sentido positivo da trajetória seria para cá. Porém, o móvel, ele caminha no sentido contrário à trajetória, tá? Então, ainda nesse segundo caso, a gente consegue perceber que o gráfico que representa esse tipo de movimento aqui, ele vai ser um gráfico que representa um movimento retrógrado, tá? Tá aqui, ó, o movimento retrógrado. E a gente consegue perceber que a reta, tá? Essa reta vermelha aqui,
diferentemente dessa primeira, que foi no movimento progressivo, ela parte de uma posição final e ela vai, ó, se aproximando da origem, tá vendo? Posição 1, posição 2, olha só. E a origem tá bem aqui, não é assim, galera? A origem tá bem aqui, ó. Aqui é o marco 0. Então, a reta ela vai se aproximando da origem até ela tocar essa reta X aqui, que vai ser, no caso, a origem. Então, se você analisar por essa ilustração, você vai perceber que o móvel, ele caminha no sentido contrário ao positivo. Ó, ele caminha no sentido contrário, T1, T2, caminhando para o S2, ó, tá vendo? Partiu do S1 para o S2, rumo à origem. Então, essa representação aqui, ela é feita graficamente dessa forma aqui, para quando a velocidade for menor que 0. As retas, elas são contrárias, ó. Movimento retrógrado, movimento progressivo. Velocidade menor que 0, velocidade maior que 0. Então, pessoal, sempre que a velocidade for positiva, isso nos indica que o móvel ele está caminhando no sentido positivo da trajetória. Sempre que a velocidade ela for negativa, o móvel estaria caminhando no sentido contrário ao da trajetória, tá? Então, assim, você tem que ir até um certo ponto ali. Se você vai naquele sentido, você adota o sentido da trajetória, sua velocidade é positiva. Mas se você vai do lado contrário ao seu objetivo, então você está indo contrário ao sentido da trajetória. Então, ali nesse caso, sua velocidade seria negativa, tá? E aqui estariam as representações dos dois tipos. Então, galera, ainda falando do segundo caso, a gente tem aqui que o gráfico S em função de t, tá? No caso, ele nos diz que a tangente ela é numericamente igual à velocidade, entendeu? A tangente é numericamente igual à velocidade. Como assim? Não entendi. Ó, observe aqui comigo. Aqui eu tenho S2, S1, T1, T2 e eu tenho a reta aqui, certo? Então, essa partezinha aqui, ó, eu chamo de ΔS, tá? Essa partezinha aqui eu chamo de ΔT. Aqui é o nosso ângulo alfa, pessoal, ó. Vocês lembram lá que a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente? Lembraram disso? Então, cateto oposto ao ângulo aqui seria essa parte aqui, ó. Cateto oposto ao ângulo. O cateto adjacente ao ângulo seria essa parte aqui, certo? Então, a gente consegue dizer, pessoal, que nesse caso aqui, ó, a nossa tangente alfa aqui vai ser o quê? O próprio ΔS sobre ΔT. Que isso aqui nos representa que ΔS é o S2 menos o S1 dividido por T2 menos o T1. Isso aqui, na realidade, é a própria velocidade, não é? É isso aí, galera, bem tranquilo. Aí no terceiro caso, tá? No terceiro caso, a gente tem aqui a informação de que quando o corpo não estiver em movimento, ou seja, sua velocidade 0, tá? A posição do móvel é sempre a mesma. Galera, com certeza, se o móvel ele não tem velocidade, ele não está se movendo, certo? Ele não se move. Se ele não se move é porque a velocidade dele está 0. Então ele não muda de posição, tá legal? Então, se ele não muda de posição, o gráfico que vai representar isso é esse gráfico aqui. Aqui é a posição S, aqui é o tempo T, certo? Aqui é a nossa reta indicando o tipo de movimento. Como a velocidade é 0, o móvel está em repouso, ou seja, você percebe que a reta ela cresce assim, né? De forma horizontal. Por que ela cresce horizontal? Porque o tempo está passando aqui, o tempo está passando. É como se eu criasse aqui alguns tempos, ó. Eu vou criar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 e 6 segundos. Feito isso, eu digo que o tempo está passando, ó, está aumentando, ó. O tempo passa, mas a posição, ela não muda, entendeu? Porque se eu tivesse colocado as devidas posições aqui, ó, 10 metros,
20 metros, 30 metros, 40 metros, e aqui nesse ponto aqui fosse a posição 50 metros, e aqui a 60, e aqui a 70. Se tivesse assim, você consegue perceber que essa reta, ela não muda da posição 50, ela se mantém na posição 50, olha só, no decorrer do tempo, certo? Para indicar que ela estaria mudando de posição, essa reta estaria inclinada, ou para cima ou para baixo. Como ela está retinha, ele não muda de posição. Se ele não muda de posição, é porque a velocidade é zero, ele está em repouso, e esse é o nosso terceiro caso. Legal? Beleza? Então, galera, agora a gente vai ao primeiro exemplo do nosso conteúdo de gráficos, tá legal? Um ponto material em movimento sobre uma trajetória retilínea tem posição em função do tempo dada pelo gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui, tá? Onde eu tenho S1 30 e S2 50. Ele fala, determine a posição inicial do ponto material, letra B. A sua velocidade, letra C. A posição do ponto material no instante 7 horas. Galera, não tem segredo. Vamos aqui à letra A. Ó. Qual é a posição inicial do ponto material? Posição inicial, galera, é de onde o móvel partiu, tá? Ele partiu aqui sempre que o tempo aqui foi zero, nesse caso aqui. Então nós temos que a posição inicial dele, que é o S1, é 30 quilômetros. Só isso, moleza. Agora vamos para a letra B. Sua velocidade, vamos colocar aqui letra B. Pessoal, a velocidade, eu falei anteriormente, que é a mesma coisa da tangente do ângulo, tá? Então vamos para o gráfico aqui, e como que encontra essa tangente do ângulo? Ó, olha só, faço isso daqui, aqui é o meu ângulo, né? Esse ponto aqui é o nosso ΔS, e esse ponto aqui é o nosso ΔT. E nós vimos que a tangente do alfa é igual à velocidade, não é isso? E a velocidade eu sei que é ΔS sobre ΔT. Mas quem é meu ΔS? O meu ΔS, pessoal, nada mais é do que a minha posição 2 menos a posição 1, tá? E o meu ΔT é o meu tempo 2 menos o tempo 1. Então como que fica isso? A minha velocidade é igual, meu S2 é 50, ó, menos o S1, que é 30, dividido pelo tempo 1 menos o tempo 2. O tempo 2 é 2, né? Menos o tempo 1 é 0, ou seja, a minha velocidade vai ser 20 dividido por 2. Minha velocidade vai ser 10. 10 o quê? Quilômetros por hora. Legal? Então, beleza, a gente encontrou o valor da velocidade. Só. Então, agora a gente vai resolver a letra C, tá legal? A posição do ponto material no instante 7 horas. Galera, não tem segredo. Para eu resolver essa letrinha C, eu preciso utilizar a função horária da posição no movimento uniforme, que é S igual a S0 mais V vezes T. Ó, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Por que eu estou usando essa função aqui? Porque, galera, esse conteúdo aqui sobre gráficos que a gente está vendo nesta aula é sobre gráficos no movimento uniforme. Então, essa função pertence ao movimento uniforme, no qual é aquele que não apresenta aceleração e sua velocidade é constante, tá? Pessoal, então vamos lá. S igual o S0 nosso, que deu 30, mais a minha velocidade, que deu 10, aqui ó, na letrinha B, multiplicado pelo tempo. Olha só, que tempo é esse? É esse tempo aqui, galera, 7 horas. Então, eu posso trocar. Coloco 7 horas aqui dentro, ó. Olha que legal, olha que bonito. Então, vamos lá. S igual 30 mais 10 multiplicado por 7 dá 70. S igual 30 mais 70, 100. 100 o quê? 100 metros? Não, galera, cuidado, porque o gráfico está dizendo, ó, quilômetros. Então eu coloco 100 quilômetros. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.